Olá! Então, ainda falando um pouco aqui sobre a série Sono, é, eu gostaria de salientar mais algumas questões. É óbvio que nós não estamos aqui querendo, nem tendo a intenção, né, de esgotar o assunto. Existem muitos estudos, muitas coisas aí na internet, muito conteúdo produzido assim, em relação ao sono. Mas outros fatores que podem prejudicar o sono. Um deles é pessoas que têm dificuldade respiratória, né? E que têm a apneia do sono. Às vezes crianças, adolescentes com adenoides, hipertrofia de adenoide, de amígdala, né? Precisa ser verificada. Pessoas que têm questões respiratórias, né? É importante, precisa ser verificada, precisa levar no profissional para avaliar essa questão, né? Então, pessoas que faz uso de substâncias, não é? Ou até mesmo álcool, que a princípio pode dar um torpor, a pessoa fica mais letárgica, mas depois pode dar uma excitação do sistema nervoso, não é? Então, são vários fatores. Pessoas que têm discussão, têm brigas muito próximo ao horário de dormir, também podem perder o sono. Pessoas que têm transtornos como, já falei no vídeo anterior, transtorno de ansiedade, que tem principalmente pessoas que têm a bipolaridade, está ali dentro do espectro da bipolaridade, né? Principalmente se for bipolar tipo 1, tem muito mais dificuldade, tem no período da mania, tem dificuldade para dormir, ou na hipomania também tem dificuldade para dormir. Então, eu queria que você observasse aí o que está acontecendo contigo, não é? Analisasse um pouco que tipo de coisas ou de evento, de fatores estão contribuindo para que você não durma bem. Sabemos que o período pós-pandemia em que vivemos atualmente e com assim uma série de distrações noturnas, nós tendemos realmente a nos perder nessa questão de sono. Só para você ter uma ideia, eu tive um adolescente, um paciente de 12, 13 anos, e que ele veio com uma queixa da escola, que muito sonolento de manhã, às vezes não entregava os trabalhos, tarefas, né, constantemente. E aí, perguntando para esse paciente, investigando numa das sessões, o que eu descobri? Muitas vezes ele ficava, principalmente logo após esses adolescentes voltarem às aulas pós-pandemia, né? Porque antes eles tinham aula, eles ligavam o computador, ficava lá logados, então o professor não sabia, então para o professor ele estava assistindo aula e ele, às vezes, eles logavam o computador e iam dormir, não é? Aí quando voltaram a ter aula, normalmente, a aula presencial, alguns desenvolveram, por exemplo, fobia social, outros problemas de insônia, ansiedade crônica e o estresse crônico também. O que aconteceu? Essas crianças, esses adolescentes, passam a madrugada jogando, a madrugada assistindo série, e os pais estão dormindo, achando que estão dormindo, né? Que eles estão descansando. E veja que sim, os pais têm autonomia para saber se o filho é menor de idade, para saber, para investigar que tipo de acesso esses meninos, essas meninas têm na internet, tá? Isso não é invasão de privacidade. Esses pais são responsáveis por esses filhos e pela educação deles. Óbvio que isso tudo dentro de uma
comunicação, tudo dentro de um respeito, não é? Entre pais e filhos, não é? Então, se você, de repente, pai que está me ouvindo, educador que está me ouvindo, ir com tudo, arrancar o celular, proibir isso, proibir aquilo, é tudo uma questão de conversa, de psicoeducar esse filho, não é educar, explicar para esse filho a dificuldade, o prejuízo que ele possa ter, não é? Sem a questão, sim, os pais são autoridades, sim, mas não sem ser autoritários, percebe? Então, aí, tudo isso são coisas que influenciam o sono. Então, como eu estava falando, o adolescente falou, mas a vida é tão curta, a gente passa mais de 30% do nosso tempo na cama. De fato, nós necessitamos dormir, porque o sono faz parte da nossa vida, para que a gente até tenha uma vida mais longa, né, de qualidade, a gente precisa dormir. E também praticar exercícios, como eu já falei aqui em outro vídeo, né? Porque o exercício físico também regula os nossos hormônios, tá? Então eu quero deixar essas dicas aí para você. E se você tiver uma dúvida, se esse assunto te interessa, se faz sentido para você, compartilhe. De repente um pai, de repente um colega, um amigo, alguém que esteja precisando ouvir esse conteúdo. Compartilhe, curta, comente e mande um direct para mim dizendo do que você gostaria de ouvir que eu falasse aqui.